Temos vários estudos que têm feito estimativas algo dispares, mas pensamos que a prevalência de hipotireoidismo nos doentes com diabetes tipo 2 poderá variar entre 6% a 20%, portanto, uma prevalência superior à da população em geral. Consistente com o que ocorre na população em geral, na diabetes mellitus tipo 2, o hipotireoidismo é mais frequente do que o hipertireoidismo e a disfunção tireoideia é mais prevalente também nas mulheres do que nos homens. Um dado interessante é que o hipotireoidismo subclínico parece ser 2 vezes mais frequente na diabetes mellitus tipo 2 do que na população em geral. Bem, os fatores de risco que predispõem ao desenvolvimento de hipotireoidismo na pessoa com diabetes tipo 2 são o sexo feminino, idade avançada, hospitalização e a positividade dos anticorpos antiperoxidados. Isto está já bastante estudado. Depois falando aqui um pouco da diabetes tipo 1, porque apesar de tudo é diferente, temos que fazer esta distinção. A disfunção tireoideia autoimune, isto inclui o hipo e o hipertireoidismo, ocorrerá em cerca de 17 a 30% dos diabéticos tipo 1. Isto verificamos na nossa prática clínica e a explicação reside no facto de ambas as condições partilharem o mesmo mecanismo fisiopatológico, nomeadamente em termos da predisposição autoimune e de alguns fatores genéticos. Para termos uma ideia de como estes doentes com diabetes tipo 1 desenvolvem disfunção tireoideia mais precocemente do que realmente a população em geral, estima-se que uma em cada 4 crianças com diabetes tipo 1 apresente hipotireoidismo autoimune. É de facto essencial reconhecer a doença tireoideia nos doentes com diabetes. Contudo, este diagnóstico pode ser desafiante, porque a diabetes pode afetar a avaliação concomitante da doença tireoideia. O hipotireoidismo primário, por exemplo, é uma patologia com elevada prevalência na população em geral, de resto, com sintomas que são inespecíficos, apesar de tudo, e que pode ter um início insidioso e isto ainda dificulta mais o diagnóstico. Como já antes mencionamos, a disfunção tireoideia é mais frequente na diabetes tipo 2 do que na população em geral, e isto pode influenciar de facto negativamente o controle glicémico da pessoa com diabetes. Também sabemos que existe um risco aumentado de progressão de hipotireoidismo subclínico para hipotireoidismo em doentes com diabetes tipo 2, particularmente nas mulheres, e esta progressão também pode ser ela própria deletéria nos doentes diabéticos, uma vez que o hipotireoidismo pode deteriorar o controle glicémico destes doentes. É importante referir que o hipotireoidismo pode tornar mais frequentes os episódios de hipoglicemia, porque isto tem que ver com a diminuição da produção hepática de glicose, e isto pode levar a que os sinais e sintomas da diabetes fiquem mascarados numa pessoa com hipotireoidismo. E isto também pode explicar porque é que sabemos que os diabéticos com hipotireoidismo podem necessitar, por exemplo, de doses menores de insulina. Também aqui fazer uma referência ao estudo Fremantle, que demonstrou que a combinação destes fatores que temos vindo a referir pode predispor também à deslipidemia nos doentes diabéticos, portanto, muitos fatores e uma grande complexidade para considerarmos. Bom, vamos tentar dividir entre a parte de diagnóstico e tratamento. Os desafios são muitos. Mas também é esta a parte interessante de acompanhar o doente, da clínica. Os desafios do diagnóstico da disfunção tireoideia numa pessoa com diabetes podem advir de vários aspectos. Desde logo, como também já de resto aqui falamos, os sintomas da diabetes mascararem os sintomas da disfunção tireoideia, atrasando assim o diagnóstico, e algumas alterações induzidas pela diabetes no eixo hipotálamo-hipófise também podem ter também têm que ser tidas em conta, bem como ainda o efeito que alguns dos fármacos, os antidiabéticos orais, podem também ter nos níveis de TSH. Pensando um pouco nos desafios relacionados mais com o tratamento. O tratamento de hipotireoidismo na pessoa com diabetes, e particularmente no diabetes tipo 2, é realmente simples, é um tratamento simples, é um tratamento amplamente acessível e bem sucedido. De resto, todos conhecemos com o recurso à levotiroxina. No entanto, a diabetes mellitus, quando está mal controlada, pode afetar a eficácia terapêutica deste fármaco. Por outro lado, o tratamento com levotiroxina também pode melhorar a sensibilidade à insulina, o que pode sugerir benefício em tratar o hipotireoidismo em estadios mais ligeiros, mas para afirmarmos isto ainda precisamos de mais evidência de estudos prospectivos.
Primeiro, um conselho generalista que vale para todos os doentes, mas particularmente estes doentes, que são doentes bastante complexos, com multimorbilidades, e também com uma gestão terapêutica que por vezes é mais difícil até para eles próprios. O acompanhamento individualizado é uma das chaves, e depois a aliança terapêutica e a decisão partilhada em cada consulta, que assentam de resto na relação médico-doente que se vai estabelecendo ao longo do tempo, e isto é da maior importância e tem maior impacto, de facto, na adesão às medidas de estilo de vida, ao tratamento, ao acompanhamento, e portanto pode fazer grande diferença. Depois, centrando-nos em algumas medidas mais específicas que possamos aqui deixar. Em termos daquilo que também as guidelines nos têm trazido. O rastreio do hipotireoidismo está indicado em todos os doentes com diabetes tipo 1. Isto é algo importante aqui ressalvarmos. Portanto, nestes doentes está recomendado a palpação da tireoide e a requisição da TSH no primeiro contacto e sempre anualmente no acompanhamento. Já em relação à diabetes tipo 2, ainda não temos evidência do ponto de vista de custo-benefício de quais os testes específicos a usar, os intervalos de tempo a respeitar, para podermos formular realmente uma recomendação de rastreio universal de doença tireoideia nos doentes diabéticos de tipo 2. Outras considerações que eu considero importantes, passo a redundância, nos diabéticos que tenham neuropatia periférica, sabemos que devem ser excluídas outras causas para esta neuropatia, e uma delas poderá ser o hipotireoidismo, portanto é importante ter isto em consideração. Outro aspecto que também de resto é muito frequente na nossa prática clínica, de mulheres com diabetes e que querem engravidar. Quando há uma consulta de pré-conceição, que a mulher vem manifestar o seu desejo de engravidar e quer fazer o estudo que antecede essa gravidez, é sempre importante o rastreio da doença tireoideia também nestes casos. Aqui em jeito de wrap-up quase, do que temos vindo aqui a descrever. Já percebemos que a disfunção tireoideia, a doença tireoideia e a diabetes estão intimamente relacionadas. Vários estudos têm vindo a documentar que existe mais patologia tireoideia nos doentes com diabetes e mais diabetes nos doentes com patologia tireoideia. Portanto, aqui uma relação bidirecional. No grande estudo prospectivo de Roterdão, ficou bem demonstrado que níveis elevados de TSH, níveis baixos de T4 livre, se associam a maior risco de diabetes e de progressão até da pré-diabetes para diabetes. Portanto, estas doenças estão intimamente relacionadas e termos consciência disso também pode melhorar o nosso grau de suspeição clínica quando acompanhamos estes doentes.